Olá, irmãos, graça e paz, estamos de volta para mais uma lição aqui no nosso estudo dos 10 mandamentos. Eu espero que vocês mais uma vez tenham tido uma ótima, excelente semana aí de estudos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Se você está clicando nesse vídeo pela primeira vez nesta série, eu te recomendo acessar aqui na playlist o link com as demais lições para que você comece desde a lição 1 e possa nos acompanhar agora aqui já, se não me engano, na lição número 5, ok? Na nossa última lição, nós encerramos a introdução do primeiro mandamento e praticamente iniciamos com 2 comentários o primeiro mandamento propriamente dito. Nós vimos algumas coisas como proibições, vimos também a vontade de Deus, que é o único Deus, pois Deus só há um. Vimos os perigos dos ídolos e se você tiver qualquer dúvida você pode revisar o conteúdo. Espero que você já tenha feito isso. Hoje nós vamos ver mais alguns detalhes e, se possível, eu acredito que não vou conseguir, mas se possível, finalizar, ok? Então vamos para o texto, Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Acompanhe comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ao Senhor em oração. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu uno a minha fé com este irmão, com esta irmã, que com afinco, com interesse, tem se dedicado a conhecer mais do Senhor. E alço a minha voz a Ti em oração, Senhor, pedindo iluminação no texto bíblico, que o Senhor possa me guiar, me conduzir por este estudo, a fim de que eu passe para o Teu povo aquilo que o Senhor deseja que seja passado. Que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que juntos possamos ser conformados à imagem e semelhança do Teu Filho amado, Senhor, cumprindo assim a Tua vontade, como homens piedosos, mulheres piedosas, homens e mulheres santos, que carregam em si o bom perfume do Evangelho, um testemunho digno do Seu nome ser adorado, Senhor. Primeiro eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, que o Senhor possa me purificar de toda imundície que possa estar contida na minha carne, no meu espírito, na minha alma. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e nós também te agradecemos pela Tua graça e a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Ó Deus, obrigado pelo fôlego da vida, pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua santa palavra com liberdade. Obrigado, Pai. Louvar-te, adorar-te é muito mais do que nós merecemos. E nós precisamos disso. Obrigado pelo privilégio. Obrigado por nos imputar a justiça do Teu Filho, para que tivéssemos livre acesso diante do Teu trono da graça. Ah, Tua graça! Quando olhamos para a Tua lei, identificamos que não podemos, Pai, de forma alguma lhe agradar, a não ser em Cristo, mediante a graça. Nos ajude, Pai. Me ajude a passar aquilo que o Senhor quer que seja passado. Mais uma vez eu te peço. E ajude os ouvintes que querem de fato crescerem, aprenderem, a entenderem, a terem discernimento do Espírito, para compreenderem a verdade bíblica, para que tenham discernimento ao tomarem decisões na vida, no cotidiano. Em nome de Jesus nós oramos, para a Tua glória. Amém. Bom, vamos lá. Eu quero começar hoje com um comentário de Lutero. Antes de prosseguirmos, depois nós vamos analisar alguns pecados que são pecados cometidos contra o primeiro mandamento. Então vamos para o recado, ou melhor, para o comentário de Lutero. Lutero disse: todos os homens que vivem fora da graça são pecadores e maus. Vivem senão em soberba, lascívia, roubo, fraude, homicídio e em pecados semelhantes. Ainda que se empenhem em colorir tudo isso, ou então o desconsideram. Podemos pegar como referência Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, que não há justo,
nenhum sequer. Não se acha quem faça o bem. Então todos os homens que vivem a parte da graça de Deus, que confiam nas suas obras, que confiam em seus méritos, na justiça própria, todos, sem exceção, são pecadores, que vivem tendo como Deus a soberba, a lascívia, o roubo de qualquer espécie. Muitas vezes a gente associa o roubo a roubei sua mochila, roubei o seu celular. Também. Mas há outros tipos de roubos, de forma imoral, mentindo. Eu estou roubando a verdade de alguém quando me proponho a me dar a mentira e mentir para alguém. E etc, etc. A lascívia, o sexo sem lei, desenfreado, de qualquer espécie, de qualquer modo que você possa imaginar. Fora do casamento é ilícito. Roubo, como eu disse, fraude, homicídio. O homicídio nem só o homicídio físico. Há muitas pessoas cometendo homicídio com palavras, odiando o irmão ou o próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está ao nosso redor no dia a dia. Aqueles que estão no nosso caminho, na estrada de Jericó. E em pecados semelhantes. Ainda que eles se empenhem em colorir tudo isso, em disfarçar, como dizem por aí, dar uma deschavada assim, uma disfarçada, ainda que eles tentem colorir todos esses pecados com uma falsa religiosidade, com uma falsa moralidade, uma falsa piedade, ainda assim, ou até mesmo que eles nem considerem esses pecados sendo pecados. Eu não acredito em nada, para mim não é bem assim. Para mim isso não é assim. A Bíblia diz, mas eu não acredito, não é bem assim, isso não foi bem interpretado. Ainda que desconsiderem as ordenanças, os mandamentos de Deus, ainda que desconsiderem todos esses pecados que ofendem a Deus, não há justo nenhum sequer. Nenhum homem pode se salvar a parte da graça de Deus, a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso único caminho, a nossa única esperança. E ele diz mais, Lutero diz mais, o primeiro mal, isto é, a fonte de todos os males, é a ignorância em relação a Deus. Nós vamos ver muito sobre isso hoje. Acredito que por falta de conhecer os atributos, o caráter, a vontade de Deus revelada nas Escrituras, as pessoas terminam por si em dar vida, raiz a todos os outros deuses, ídolos e pecados que procedem, que nascem do coração do homem. Então nós precisamos conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Ainda que você já tenha o conhecimento, mas não possui o discernimento, rogue ao Espírito Santo, Senhor, envie poder do alto para que eu creia, para que eu entenda a sua palavra como ela é, não como as religiões ou qualquer um diz por aí, mas como o Senhor diz, como o Senhor quis revelar através dos teus servos. Conhecendo os atributos de Deus, conhecendo o Espírito Santo de Deus. Pois quem peca no primeiro mandamento não deixará de transgredir todos os outros mandamentos. Todos os mandamentos dependem do primeiro, e nenhum outro mandamento é mais violado do que o primeiro. Como nós já vimos nas introduções, não terás outros deuses diante de mim. Nós somos uma fábrica de deuses, de ídolos criados pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa corrupção. E ele continua: nem todos cometem adultério, entregam-se à prática da incastidade ou matam. Contudo, todos cometem os mesmos pecados em incredulidade comum contra o primeiro mandamento. Em outras palavras, qualquer tipo de pecado é um resultado da incredulidade. Também da incredulidade. Porque eu conheço muitas pessoas que são religiosas. Muitas recebem títulos, sacerdote, padre, pastor,
presbítero, reverendo, tem alguns que até se denominam apóstolos, enfim, tem loucura para tudo. Mas eles vivem uma espécie de ateísmo prático. O que é isso? Eles professam uma coisa, eles representam uma instituição, o Cristo, mas eles vivem como se eles não crescem em tudo aquilo que eles professam. É uma incredulidade, é um ateísmo prático, é mais ateu do que o ateu. Que é uma das primeiras coisas que fere o primeiro mandamento, o ateísmo, o ceticismo. Quando eu desobedeço os mandamentos de Deus, eu tive um conhecimento, ainda que superficial, porque todos nós temos a lei de Deus dentro de nós, revelado a nós. Ok? Então todos nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Então quando eu mascaro isso, eu sei disso, eu vivo, ainda assim eu prefiro viver. É uma espécie de ateísmo prático, incredulidade. E, contudo, todos cometem os mesmos pecados em incredulidade, comum contra o primeiro mandamento. Ok? Só uma introdução para começarmos, vamos agora ver e analisar mais alguns pecados contra o primeiro mandamento. Ok? Primeiro, número 1, omissão ou negligência. Omissão e negligência ou negligência. Vamos ver aqui em Isaías capítulo 43, vamos ler 2 versículos, versículos 22 e 23, preste atenção. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. O povo aqui estava com o coração completamente endurecido. E aqui nos leva a entender que o endurecimento de coração nos leva a negligenciar, a nos omitir perante os mandamentos de Deus, perante a vontade revelada de Deus. O endurecimento do coração pelo pecado faz com que você negligencie as suas obrigações para com Deus. Você não foi salvo para viver a parte da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Nós somos salvos, separados, escolhidos por Deus para boas obras. Como que eu manifesto as boas obras? Pelos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são encontrados aonde? Na palavra, na lei de Deus. Na lei de Deus. Então, o endurecimento de coração daquele povo levou eles a negligenciarem as suas obrigações para com Deus. Eles ainda exerciam práticas religiosas, mas eram como aleijados espiritualmente. Ok? Eram pessoas que... é como se você fosse um robô. Você simplesmente vai ao culto aos domingos, vai a uma reunião de oração, mas você entra e sai da mesma forma que você chegou. Porque... você entende? Você não está fazendo aquilo para Deus, não é uma adoração sincera, verdadeira, genuína para o Senhor. Mas é algo automático, robótico, é a religião pronta. Você vai ali, bate o cartão no domingo, tá bom, desencargo de consciência, lê 2 versículos de manhã antes de ir para o trabalho, tá bom, é isso aí, deixa a vida me levar. Você negligencia suas obrigações. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem perante Deus. Ok? Numa outra oportunidade a gente fala mais sobre isso. Então eles ainda exerciam práticas religiosas, mas eram aleijados espiritualmente. Preguiçosos, dados à apatia. Só faziam aquilo que lhes convinha, não aquilo que lhes era como obrigação. Pois aquele que me ama, disse o Senhor, aquele que guarda os meus mandamentos, disse o Senhor, é aquele que me ama. Eram preguiçosos. Eu escrevi aqui, quanto mais nós pecamos e somos dados ao pecado, mais negligenciaremos os alvos eternos. Quais alvos? Primeiro, a vontade de Deus. Os alvos, justiça, retidão, santidade, misericórdia, amor, os dons do Espírito. A nossa obrigação para com Deus, para com o próximo.
O grande mandamento que resume todos os mandamentos, nós já vimos aqui nas introduções, qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento ou de toda a tua mente. E o próximo como a ti mesmo. Mas eu só consigo exercer isso através da lei, dos mandamentos do Senhor. Pois como eu vou fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, se eu não conheço a lei de Deus, se eu negligencio a minha obrigação de conhecer a palavra do Senhor, de prosseguir em conhecer a lei, o Senhor. Eu não conheço o Senhor como uma miragem, como uma fábula na minha mente. Eu conheço o Senhor na palavra, nas Escrituras. É nas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, que o Senhor fala conosco. E não na sua e na minha imaginação. Então, quando negligenciamos essa obrigação, as obrigações para com Deus, a nossa responsabilidade uns para com os outros e para com Deus, nós nos tornamos endurecidos, esfriamos na fé. Esfriamos, nos tornamos insensíveis à voz de Deus, ao pecado. Nos tornamos preguiçosos espiritualmente e talvez até isso influencia na prática das coisas do mundo, do dia a dia, na vida, da jornada. Ociosos, preguiçosos, como robôs, apenas cumprindo tabela. Já viu um campeonato, quando ele chega no fim, um campeonato de pontos corridos no futebol, por exemplo, costuma chegar nas últimas rodadas, já tem o campeão, já tem os rebaixados, já tem os que estão classificados para a Libertadores, por exemplo. E as últimas duas rodadas, ou a última rodada, geralmente acontece para quê? Para cumprir tabela. Você percebe que o jogador entra até relaxado, às vezes o treinador coloca até o time reserva, os juniores, para cumprir tabela. Tipo, de qualquer maneira, o que der é isso aí. E muitos estão assim na vida espiritual. Quanto mais pecamos e somos dados ao pecado, mais negligenciaremos os alvos eternos. E miraremos nos alvos terrenos. Nos tornamos pessoas egoístas, egocêntricas. O nosso alvo é o prazer da carne. A busca desenfreada pelo hedonismo. O prazer desenfreado, custe o que custar. A autojustificação. A justificação por obras. Eu adulterei, mas eu doei uma cesta básica. Eu nunca matei, não adulterei, eu não traio minha esposa. Mas mente. Cobiça na mente, com os olhos, no coração. E etc, etc. Então, o primeiro pecado contra o primeiro mandamento. Mais um dos que a gente já viu. Omissão ou negligência. Vida espiritual desleixada. Aos cocos, de qualquer maneira, não tem temor, não tem tremor diante da palavra. Tá comendo brigadeiro e tá caindo granulado na Bíblia, não tem temor ao santo livro de Deus. Chega atrasado no culto, o pastor tá pregando, tá levantando para ir no banheiro. Claro, às vezes você tá passando mal, mas tem pessoa que parece que tem comichão, não consegue, parece que tá com formiga na roupa, parece que tá com sarna. Aí não consegue, parece que começa a mensagem, já começa a andar. Omissão e negligência, frieza espiritual. Pecado número 2, que eu quero ver com vocês. Resistência obstinada. O que é isso? Vamos ler mais um versículo em Jeremias capítulo 5. Você está em Isaías, vamos adiante em Jeremias. Profeta Jeremias, depois de Isaías, capítulo 5. Vamos meditar num negócio aqui. Jeremias capítulo 5, versículo 3. Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Um coração obstinado, como eu já disse, ele se torna insensível à voz de Deus e ao pecado. Coisas que você antes cometia e se sentia mal por aquilo, começam a se tornar rotineiras, comuns na sua vida. Você já não sente mais, já fica desavergonhado, sem vergonha. Já acha graça das coisas imorais, das chocarrices, das pegadinhas, das piadinhas de duplo
de duplo sentido. E você começa a dar espaço para aquelas coisas que desagradam a Deus, que não condiz com o caráter de um homem santo. E eu gosto sempre de enfatizar, eu luto contra tudo isso no meu dia a dia. Eu sou tão tentado quanto vocês, ok? Mas um coração obstinado se torna insensível a Deus, se torna insensível à voz de Deus revelada nas Escrituras. Ele ouve uma pregação, mas aquilo entra no ouvido e sai no outro. Como eu já disse, bate na testa, escorre e vai embora para o ralo. É desperdício, é a semente que cai na beira da estrada e o passarinho vem e come. Ou aquela semente que cai sobre a rocha, o sol vem e queima. Ou aquela semente que cai entre os espinheiros, os cuidados do mundo, né? Os cuidados com as coisas desse mundo, do presente século, o amor ao presente século. É a semente que cai. Esses são os espinheiros, os cuidados com as coisas deste mundo, desleixando das coisas de Deus. Então esse coração ele se torna insensível, ele se torna obstinado, ele não ouve mais a voz de Deus. Jeremias aqui está falando de um povo que rejeitou a ele, e um povo que rejeitou a Jeremias, rejeitou a Deus, pois Jeremias era um representante do Senhor, como os apóstolos mais tarde foram, e Jesus disse, aquele que receber estes, recebe a mim, também aquele que rejeitar, rejeita a mim. Jeremias foi rejeitado por um povo que endureceu a cerviz. E a Bíblia diz que aquele que endurecer a cerviz ao ser repreendido no grande dia do Senhor será quebrantado. Você acha que você pode duelar com o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que é justo, aquele que se ira todos os dias, aquele que está com o arco afiado, pronto para disparar a sua flecha contra o ímpio? Como que você pode medir força, endurecer sua cerviz? Eu não quero, eu não me curvo. Como? Você será quebrantado à força. Você será tirado à força por causa da sua obstinação. A sua obstinação está te endurecendo, literalmente. Literalmente. Então você não ouve a voz de Deus e está cada vez mais insensível ao pecado. Ok? Então era um povo determinado a não se arrepender. Soberba, altivez. Quem é ele para falar assim comigo? Como Davi, quando foi repreendido por Natã, se curvou, se humilhou, escreveu o salmo mais lindo da Bíblia, na minha opinião, que é o Salmo 51. Se humilhou na presença de Deus quando foi repreendido pelo profeta Natã. E o Acabe? Me diz aí, o que o Acabe fez quando foi repreendido pelo profeta? Endureceu a cerviz. Não aceitou. Quem é esse cara para falar assim comigo? Você é um verme. Eu não aceito. Eu sou o rei Acabe, marido da rainha Jezabel. Quem é ele para falar assim comigo? Irmãos, eu estou falando experiências que eu já vivi na minha vida. Pessoas que por ocuparem um determinado cargo, uma determinada posição numa empresa, até num ministério, se acha melhor do que os outros, pisa nas pessoas, humilha as pessoas. Isso são pessoas de coração obstinado, orgulhosos, altivez de espírito. O Deus desse tipo de gente é o próprio ventre. É o próprio ventre. Não aceita conselho de ninguém. Não aceita, não ouve. Ou às vezes até ouve, escuta, né? O som audível. Mas não escuta de tomar posse daquilo e exercer, se corrigir. A obstinação não deixa, está obstinado. Se vocês estudarem a história do imperador Nero, um homem obstinado, louco. Há muitos hoje em dia que, se tivessem o poder de Nero, faziam as mesmas atrocidades, queimar pessoas vivas, jogar pessoas no Coliseu para serem devoradas por leões, mandar colocar suspeita. Há uma suspeita, historiadores divergem sobre isso, que foi ele que mandou pôr fogo em Roma. Vamos supor que foi ele. Talvez não tenha sido, mas vamos supor que foi. Loucura da mente, obstinação, vaidade. Ah, cansei, essa cidade está muito feia. Bota fogo. Aí na hora que a conta veio, bota a culpa nos cristãos. Pessoa obstinada, nunca assume a sua responsabilidade. Então ela se torna uma pessoa presunçosa, soberba. O que é presunçoso? Eu notei aqui, ó. Suposição que se tem por verdadeira... suposição que se tem
através do julgamento pelas aparências. A pessoa, ela julga aquilo superficialmente. Ela pressupõe, ela é uma suposição, é uma pessoa presunçosa. Ela não analisa os fatos. Como diz o ditado popular, contra fatos não há argumentos, mas ela não considera os argumentos. Se você expressar e expor os argumentos, provar por A mais B na face dessa pessoa, ela vai procurar subterfúgios, ela vai desconversar, ela vai fugir de você, ela vai se esconder, mas ela não vai dar o braço a torcer. Todos nós provavelmente já vivemos situações assim, onde precisamos repreender alguém, ou Deus nos usou para repreender alguém, e essa pessoa, de forma obstinada, por orgulho, por vaidade, por soberba, por presunção, julgou segundo sua própria vista, segundo a sua altivez de espírito. Não deu ouvidos à voz do profeta, como o rei Acabe. Agora, o justo, aquele que ama a Deus, ele é como o rei Davi. Quando ele erra, ele se humilha na presença de Deus. Usa de meios ilícitos. A obstinação faz você usar de meios ilícitos a fim de você obter os seus planos egoístas. Só pensa em você. É você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode maltratar, você pode pisar. Mas, se alguém fizer isso com você, aí você já não aceita. Dói, fere o ego, né? Dói, né? Isso é coração obstinado. Aí usa de meios ilícitos para justificar, entendeu? Usa de meios ilícitos para justificar e obter os seus planos egoístas. Aí a pessoa é confrontada com a verdade, por exemplo. Ela não dá o braço a torcer. Então ela utiliza de artifícios, meios, seja por palavras ou ações, atitudes ilícitos. Independente, não tem temor para obter os seus planos. Ocultar, por exemplo, às vezes disfarça, usa uma religião, o nome de Cristo como assim, na frente, para esconder o que está atrás do pano de fundo. As verdadeiras intenções do coração. Resistência obstinada, como o povo aqui em Jeremias capítulo 5. Jeremias desolado porque havia sido rejeitado, porque as pessoas rejeitaram as advertências do Senhor. São pessoas entregues às suas próprias paixões. A pessoa, ela ouve a mesma palavra que eu e você, o mesmo pregador, às vezes ouve a mesma doutrina, mas ela não consegue entender, ela não tem discernimento. O coração dela não deixa, tá? É um coração de pedra, não consegue. Às vezes até chora de remorso, até soluça, mas comete os mesmos pecados. Os mesmos pecados. A mesma obstinação. Está sempre sendo vencido pelo mesmo pecado, pela mesma obstinação, pelo mesmo orgulho, presunção e etc. E muitas vezes, como eu disse, até chora. Manifesta um falso arrependimento, que na verdade é um remorso. Há um caso de um rapaz nos Estados Unidos, não vou citar nomes de pregadores nem nada, mas eu vi isso de um escritor, um livro que eu li um certo tempo atrás. Esse jovem era viciado sexualmente, completamente viciado. E ele havia se consultado com um especialista nessa área e um pastor que trabalha especificamente com pessoas viciadas em sexo, de todas as formas que você imaginar. E depois de muito tempo, esse homem, que é um pregador, ele não viu mais, não teve mais notícia desse rapaz. E um dia ele foi para uma igreja em um outro estado americano, num culto. Eu não sei se ele ia pregar numa conferência, não me lembro muito bem. E o pastor titular daquela igreja estava pregando, era domingo de manhã. E no final, muitas pessoas se levantaram no final da pregação e foram até o púlpito chorando, confessando seus pecados, entregando suas vidas a Cristo ali, assumindo um compromisso diante da igreja. E esse pregador, ele notou que uma dessas pessoas era esse jovem que ele tinha atendido há muitos anos atrás, o viciado em sexo. E ele chorava compulsivamente, até soluçava. E no término da reunião, esse pregador foi conversar com o pastor titular e comentou: olha, eu conheço aquele jovem que foi até a frente e tal, estava chorando, muito emocionado. Eu atendi ele alguns anos atrás. Resumindo a história,
O pastor titular virou para ele e falou: irmão fulano, esse rapaz, nos últimos, eu não sei, não me lembro quantos anos, ele falou, tantos anos consecutivamente, todos os domingos ele se dirige até o púlpito no final da pregação, com o mesmo choro, com o mesmo pranto, com o mesmo soluço. Mas ao longo da semana ele cai no mesmo pecado. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. E há muitas pessoas obstinadas assim. Número 3, pecado número 3, más concepções. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Só até aqui. A falta de conhecimento a respeito do único Deus, Yahvé, Jeová, o Senhor. Naquela cultura, na cultura que Paulo está inserido aqui nessa passagem, em Atenas, na Grécia, naquela cultura, e também hoje em dia, claro, mas aqui se trata da Grécia. Naquela cultura em Atenas, haviam vários deuses, e criados pelas superstições dos homens, pelas religiões, e devido à falta de conhecimento a respeito de Jeová, de Deus, o Deus vivo, eles adoravam todos os deuses. Então tinha ali um altar para um Deus desconhecido. E eis o perigo de não conhecermos a Deus, os atributos de Deus. Claro, Deus é amor, mas também é justiça, misericórdia, que é a longanimidade, a paciência. Mas Deus também se ira. Nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus. Nós precisamos conhecer e saber quem nós temos crido, quem nós temos cultuado, a quem temos prestado culto, de forma cerimonial, religiosa, sim, mas também no nosso dia a dia. Irmãos, não é porque tem nome de Jesus que é Jesus. Tem muitos Jesus por aí, tem muitos Cristos lá fora. Mas só há um Deus vivo, aquele revelado que se enquadra nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, dentro de uma hermenêutica saudável, dentro de um contexto histórico saudável, revelado pelo Espírito Santo, não fabricado pela mente do homem. Então eles, na dúvida, a gente não sabe que qualquer Deus, vão adorar todo mundo. Já viu aquela pessoa? É santo, manda pra cá. Santo, é reza, é benzição, benze pra mim, reza pra mim, ora pra mim, e bebe a água e joga o óleo na comida, e pega o sal grosso e joga no chão, e toma banho de sal grosso, e enfia, e pega o suco de uva e joga na cabeça, e joga na ferida. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Então, a falta de conhecimento sobre Deus te leva a adorar outros deuses. Então, uma má concepção do verdadeiro Deus te leva a adorar falsos deuses. Falsas opiniões. Isaías capítulo 40, versículo 18. Presta atenção. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O Senhor é um Senhor, um Deus sem precedentes. Não há igual. Ele é único. Ele está num patamar que nenhum outro pode chegar. Nenhum outro. Nenhum outro. Pecado número 4, que nós vamos ver hoje. Espírito interesseiro. O que é isso? Filipenses capítulo 2, versículo 21. Presta atenção no que eu vou ler. Na verdade, eu vou começar desde o início aqui. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, Paulo falando, o apóstolo Paulo, o mais breve possível, Paulo escrevendo aos Filipenses. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, seu filho na fé. Paulo treinou Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora, presta atenção. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Timóteo,
Paulo falando de Timóteo. Pois todos eles buscam, todos os demais, buscam o que é seu próprio, seus próprios interesses, não o que é de Cristo Jesus. Então aqui Paulo se refere a Timóteo. O apóstolo Paulo queria enviar Timóteo até Filipos, para se encontrar com a igreja de Filipos, os filipenses, a fim de levar informações e colher informações sobre a igreja local, levar consolo aos filipenses, levar notícias de volta para Paulo, um homem que tinha dores de parto, que se importava com a igreja de Cristo. Esse era o propósito da viagem de Timóteo. E para isso, antes de enviar Timóteo, ele escreve, dando recomendações, demonstrando que Timóteo tinha interesse em ajudar os filipenses nessa missão, de levar as informações e colher informações. Era um homem de confiança, que não estava indo ali para, por exemplo, roubar as ovelhas, entre aspas, se fosse possível, de Paulo. Ou que estava indo ali para criar um novo... Um homem que não tinha confiança, que está indo ali para alcançar seus próprios objetivos, louvor para si, aquela pessoa que quer fazer o que é certo com a motivação errada. Não, Timóteo não era assim, Paulo está dizendo. Então, cuidar dos seus próprios interesses, não dos de Deus, é o que todos faziam, exceto Timóteo. Por isso, Paulo envia ele. E Paulo diz que Timóteo ele era diferente, que a vida de Timóteo era um exemplo de humildade, que refletia a humildade de Cristo. Por que eu estou citando isso? Porque nós somos chamados, como Timóteo, a manifestar essa humildade. E não vivemos com um espírito interesseiro. Só venha a nós, nunca o vosso reino. Nós não estamos aqui na terra numa colônia de férias. Somos peregrinos em terras estranhas, estrangeiras, a caminho da Jerusalém celestial, a caminho do céu. Não estamos numa colônia para desfrutar dos regalos, dos presentes dessa vida, desta era. Embora possamos sim desfrutar de muitas coisas que Deus nos concede nessa vida, na própria natureza e etc. Momentos de lazer, sim, mas até isso precisa ser para a glória de Deus. O espírito interesseiro, eu vou fazer porque o Diego pode me recompensar. Ou o Diego vai fazer porque o fulano vai recompensar. Eu quero fazer porque tem um interesse escuso. Ninguém está vendo, só a pessoa que sabe. Quem olha assim aos olhos humanos fala, mas que rapaz exemplar, que rapaz dedicado, mas que homem. Só que o interesse por detrás daquela capa é outro. Ele quer ser exaltado, ele quer reconhecimento do chefe, do líder. Ele quer conquistar aquela mulher, por isso que ele está agindo assim. Eu já vi pessoas que ela apaixona, ela transforma, vira um anjo. Só se for um anjo caído, né? Porque anjo é só caído aqui. Então, na sua profissão, no seu dia a dia, a profissão que você vai escolher, meu irmão, precisa ser para a glória de Deus. Em que é a sua profissão? Você que é jovem, que me assiste, que ainda não escolheu uma profissão ou que está estudando para algo. Essa profissão no final vai glorificar a Deus em quê? Vai cooperar para o avanço do reino em quê? Diego, em nada. Então por que você está metido nisso? Entende? Como que é fácil saber se essa profissão é para você ou não? Esse casamento, o objetivo desse casamento é o seu bel prazer? O prazer de ambos? Só para não ficar sozinho eu não posso. Então eu preciso arrumar. Primeiro que aparecer o caso. Não lanço fora de jeito nenhum que vier a mim. Que desespero, correndo atrás de homem na internet, no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, que desatino, toma banho de perfume para ir para a aula. Aí a pessoa não aguenta nem ficar do lado da outra pessoa dentro da sala de aula, que é tanto perfume. A gente até ri, né? Porque se não fosse trágico, seria cômico. O interesse não é a glória de Deus. O casamento, o interesse do casamento é o quê? Duas pessoas imperfeitas se unindo numa só carne para se conformar à imagem de Cristo e se tornarem perfeitas em Cristo. Pronto, acabou.
Se não é para a glória de Deus, se esse não é o objetivo, se o objetivo é o bel prazer, é para falar que tem alguém do lado, é para saciar desejos fisiológicos da carne, está errado. Pecado, ídolo, espírito interesseiro, profissão, casamento e até entretenimento. Até o entretenimento tem que glorificar a Deus. Até no seu entretenimento. Em que você vai glorificar a Deus em uma festa mundana? Quando eu digo festa mundana, é onde há tudo aquilo que não convém ao santo. Música indecente, com promiscuidade, pessoas sensuais, lascívias, cheias de lascívia, pessoas lascivas. O que você vai fazer num lugar desse, onde tem bebida alcoólica, pessoas embriagando, tudo que as escrituras dizem para você se afastar? Por que você vai num tipo de entretenimento desse? Se você vai porque você ainda não entendeu. Você ainda não conhece a Deus. Por isso que você vai. Eu vou lá ganhar eles. Você vai. Vai, continua indo. Continua indo. Daqui a uns 2 anos a gente se encontra por aí. Ou não. Profissão, casamento e até entretenimento. Fazer tudo para a glória de Deus. Se o fim não for a glória de Deus, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, se tiver fim em si mesmo, está errado. É espírito interesseiro. É espírito interesseiro. O homem de Deus cuida dos interesses do reino de Deus e daqueles à sua volta. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos que estavam brigando para saber quem que era o maior entre eles. Aí Jesus vai dizer, eu vim, Jesus falando, não para ser servido, mas para servir os seus pobres criaturas. A nossa missão aqui é o avanço do reino. Profissão, casamento, entretenimento tem que resultar no fim de avançar o reino, com seu testemunho. Não importa se você é uma cozinheira, não importa se você é uma lavadeira, não importa se você é um policial, um PM, um PF, um polícia civil, não importa. Se você é um piloto de avião, se você é um motorista, se você é um garçom, se você é um editor, se você é um repórter, um jornalista, não importa. Tem que resultar na glória de Deus. Aquele trabalho, o fim daquele trabalho tem que ser para a glória de Deus. Nem que seja para tirar o sustento, para você e sua família sobreviverem e viverem para a glória de Deus. Esse tem que ser o propósito. Confiança em Deus. O homem de Deus cuida dos interesses do reino e daqueles à sua volta, a fim de ver o reino avançar. Independente da área de atuação, se você trabalha numa igreja, em algo evangélico, ou se você trabalha em algo secular, como se diz, para distinguir. O cristão, não há diferença entre o secular e o sagrado. O homem de Deus, tudo que ele se propõe a fazer, a se meter, é sagrado, é para a glória de Deus. Como vou usar um exemplo que o irmão Paul Washer já usou. Ele falando, se eu estou estudando a Bíblia, se eu estou em consagração, se eu estou pregando, se eu estou cultuando, é sagrado. Mas se eu estou andando de bicicleta com a minha filha, ensinando ela a andar sem rodinha, se eu estou pescando, se eu estou andando de caiaque, se eu estou fazendo o que for, é tão sagrado, é tão santo quanto. Não pode haver distinção, ou então você ainda não compreendeu a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Número 5. Prestar qualquer culto ou adoração, culto religioso aos santos, anjos ou qualquer criatura. Veja o que Oséias, capítulo 4, versículo 12 diz: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Havia um poste ídolo ao lado do altar dos cananeus. Isso aqui que está se referindo, Oséias está se referindo, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, ok? Era um poste ídolo ao lado do altar dos cananeus. Eles consultavam, e nós vamos ver muito sobre isso nas próximas lições, no próximo mandamento. Eles consultavam
um poste de madeira, um poste ídolo, ok? A fim de obter resposta. Ou seja, uma outra divindade que eles inventaram. Algo místico, misticismo, paganismo. Isso é um adultério espiritual. Quando eu presto culto a qualquer outra coisa, a culto, adoração, culto religioso, a santo, anjo ou qualquer criatura, eu estou cometendo adultério espiritual. Eu estou adulterando contra o Espírito de Deus. Isso é uma espécie de prostituição espiritual. Isso seduzia aquele povo para a prostituição literal. Os cultos dos cananeus, muitas vezes, havia prostituição cultual, acredite se quiser. Só se estudar a história. Orgias. Adultério descarado como forma de culto. Acho que vamos parar por aqui, né? Acho que não convém nem continuar. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal. Aqui, aos Colossenses, vou tentar resumir o máximo que eu consegui. Eu até anotei aqui, porque é um assunto assim, bem extensivo esse versículo. Os místicos, eles citavam participações nos cultos dos anjos, baseando-se em visões, ok? Por exemplo, eles citavam participação nos cultos dos anjos de Deus no trono celestial. Há anjos diante do trono celestial cultuando a Deus, ininterruptamente. Santo, santo, santo. E esses místicos citavam que tiveram participação nesse culto. Uma coisa sobrenatural, que tipo, foram arrebatados. Culto com os anjos, não culto aos anjos, tá? Isso é ascetismo. E tudo isso eles pregavam por intermédio de abstenção de prazeres carnais e do conforto material, ok? Se abstenhavam de tudo. Tudo que é material é ruim, não presta, a matéria não presta. Então eles se abstinham de tudo isso. Para quê? Para que eles alcançassem a perfeição moral e espiritual, segundo eles, como se fosse possível. E mediante ao legalismo, seguindo a Torá perfeitamente, se fosse possível. Então eles prestavam veneração a seres espirituais e humanos. Eles acreditavam que eles estavam entre Deus, esses seres que eram venerados, adorados. Esses místicos acreditavam que eram seres humanos intermediários que estavam entre eles, que eram seres que estavam entre eles e Deus, entre eles seres humanos e Deus, que eram intermediários. Qualquer um que você se dirigir a Deus que não seja o nome de Jesus é pecado, está ferindo o primeiro mandamento. A mãe de Jesus, pecado. Ao santo tal, pecado. Pecado. Porque só há um Deus, só há um que nos dá acesso a Deus, a saber, Cristo Jesus. Pecado número 6, pacto com o diabo, consultá-lo e seguir as suas sugestões. Levítico capítulo 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Aqui eu quero dar um exemplo rápido. Por exemplo, cerimônias religiosas que dizem que recebem entidade com pessoas que já morreram. Por exemplo, sei lá, tem lá aquele seu tataravô que já morreu há 100 anos atrás. Aí você vai lá nesse centro lá, a pessoa fala que tá falando que o seu tataravô está falando através dele. Ou o seu irmão mais novo que morreu prematuramente. Aí, aquele espírito imundo, que não é, obviamente não é o seu irmão, é um espírito imundo, demônios, para te enganar, fala algo que só você e seu irmão que já morreu sabia, por exemplo. Mas por que, Diego? O demônio sabe o que eu falei com o meu irmão?
Irmãos, muitos demônios te conhecem desde a maternidade. Conhece a sua personalidade, sua fraqueza, sua força. Conhece tudo. Conhece cada aspecto da sua vida que você externou por práticas, por palavras. Então é muito fácil eu compartilhar algo somente com você, por exemplo, e mais tarde eu morrer e um demônio simular que eu estou encarnado em alguém, te passando algo que só eu e você sabia. Acho que eu já respondi essa questão e não tem nem o que argumentar, né? Por favor. Então, se você pensa em seguir essa doutrina do espiritismo, essas coisas loucas, saiba que isso é uma abominação a Deus. Isso também está ferindo o pacto com Deus, através do primeiro mandamento. O pacto com o diabo, obviamente, quebra o pacto com Deus. Podia dar outros exemplos, mas eu estou resumindo brevemente aqui, porque o tempo já está acabando. Vou te dar um exemplo aqui rápido, de uma pessoa que seguiu o conselho de Satanás. Atos 5,3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ananias e Safira venderam um campo e foram dar uma oferta aos apóstolos lá, mentiram para Pedro, mentiram para o Espírito Santo. Mentiram o valor, ocultaram o valor real, sem necessidade alguma. Mentiram para o Espírito Santo. Mas quem que intentou isso? Satanás, demônio. Através de quê? Da avareza, do amor ao dinheiro. Fere o primeiro mandamento. E há muitas pessoas fazendo pacto com o diabo, com falsas doutrinas, com mentiras, com enganos. Qualquer mentira provém do pai dela. Quem que é o pai dela? O diabo. Não tem mentirinha, mentirão não, meu irmão. É tudo do diabo. Uma mentirinha pode causar um estrago enorme lá na frente. Número 7, por último, para terminarmos. Descontentamento e a impaciência. Como nós somos descontentes e impacientes. Descontentes porque somos ingratos com aquilo que Deus já fez por nós. Miramos aquilo que ainda não temos e nos esquecemos daquilo que temos. Que muitas pessoas dariam a vida, matariam para ter o que nós temos e nós não valorizamos. Pelo contrário, miramos coisas mais altas que ainda não temos e nos esquecemos das coisas que Deus já nos deu, que outros matariam para ter ou morreriam. Então o descontentamento é pecado. A impaciência com Deus. Eu não consigo casar, eu não consigo logo esse emprego, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, Deus está demorando, Ele está tardando, eu acho que já não vai dar certo. Quantas vezes pecamos por palavras? Eu, você, todos nós. Num momento de pressão, quando estamos sendo provados no fogo, somos suscetíveis, rápidos em murmurar, em sermos impacientes. Olha o que o salmista disse aqui, no Salmo 73. Presta atenção. O que o descontentamento faz? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase me desviei do caminho. O salmista Asaf. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos ou dos ímpios. Tem uma tradução que diz. O salmista quase se tornou um cético, um ateu, quase se desviou. Por quê? Por causa de uma visão terrena, impaciência, porque Deus promete castigar o ímpio e exaltar, honrar o justo. Asaf, um homem justo, vendo os ímpios prosperando, se dando bem, o cara mata, o cara estupra, o cara peca, o cara mente, faz fofoca, inventa, acontece, e não acontece nada com ele. E aí muitas vezes o santo, aquele que é santo, é justo, que realmente foi justificado por Cristo, não por obras, mas manifesta as obras, dos frutos do Espírito, vive uma vida sendo esmagado nesse mundo, humilhado, apanhando. Agora, cuidado para você não confundir os seus pecados, as consequências dos seus pecados, dos seus erros, com perseguição religiosa e com perseguição por causa da sua justiça, tá? E há muitas pessoas que o camarada ele pega uma caixa de som, vai na área hospitalar e fala: estou evangelizando. A polícia chega e prende ele. Estou sendo perseguido pela causa de Cristo. Não, você está infringindo leis.
Veio o decreto, não pode ter culto. Aí você vai fazer culto na sua igreja. Aí vem a polícia, vem o prefeito, te multa, sei lá, processa, não sei o que pode ser feito. Ah, estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido, você está desobedecendo a lei. Um decreto, uma ordem. Agora, o santo muitas vezes é perseguido ou sofre sim neste mundo, porque o mundo, o sistema é hostil à fé cristã. Então o descontentamento, a impaciência de Asaf quase fez ele se tornar um homem cético, incrédulo. Isso também infringe o primeiro mandamento. Visão terrena, impaciência com as promessas de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O tempo de Deus não é o nosso. 1000 anos para o Senhor pode ser como um dia aos seus olhos. E muitas vezes Deus é tardio em se irar com o ímpio, em julgar o ímpio. Ah, Diego, só morre gente boa, aquela pessoa que era legal, que só fazia o bem, e aquele ímpio, ele rouba, ele mata, ele continua vivo, o corrupto, o político corrupto, ele continua, ele vive até 90, 100 anos. É a misericórdia de Deus, criatura, misericórdia que nós, eu e você, muitas vezes falhamos em manifestar para com essas criaturas caídas e perdidas, que se morrerem nesse estado irão perecer por toda a eternidade no inferno, separados de Deus, onde há pranto e ranger de dentes. A misericórdia de Deus, por isso Deus é tardio em se irar, por isso ele estende a sua misericórdia, a fim de que muitos que estão aí perdidos se arrependam, muitos talvez da minha família, da sua. E está lá o crente, impaciente, murmurando, descontente, olhando, porque o ímpio está prosperando, está roubando e para ele dá certo. Ele está fazendo. Quantas vezes eu vi isso? Você se indigna, porque é normal se indignar com a injustiça. É normal. Se você é justo, então mais ainda. Justo que eu digo, se você é um crente, nascido de novo. Quando ferem as escrituras, quando ferem as leis civis, quando cometem injustiça, nos iramos. Queremos justiça imediatamente, mas Deus é tardio em se irar, a fim de que estes venham a se arrepender. A misericórdia que nós falhamos em exercer. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Cristo no Sermão do Monte. Por quê, Diego? Porque eles alcançarão misericórdia. Então não olhe para a iniquidade dos ímpios, olhe para a misericórdia de Deus. Primeiro para conosco e agora para com estes. Todos nós lutamos. Então, como que é possível crer que eu agrado a Deus em todas as obras quando eu diversas vezes quebro o primeiro mandamento? Eu tenho certeza que muitas coisas que foram citadas aqui você comete. Talvez eu cometa. Talvez não, cometo muitas coisas. Quantas vezes eu murmuro? Quantas vezes eu me sinto descontente em algum momento? Corro para Cristo na hora. Senhor, coloca uma trava na minha boca. Irmão, reflita no que Deus já fez por você, de onde Ele te tirou. Olhe para o que você tem. Lutero falava que muitas vezes, quando olhamos para cima, para aquilo que não temos, ficamos descontentes. Mas se olharmos para baixo, veremos que há muitas pessoas desejando aquilo que nós temos, que dariam a vida, como eu já disse, estou repetindo, morreriam, matariam para ter o que nós temos. Só a graça de Deus nos basta para estarmos contentes na presença do Senhor. Só de sabermos que fomos escolhidos, chamados e escolhidos, antes da fundação do mundo. Veja, Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derribados pela calamidade, são derrubados, são empurrados pela calamidade, levados pela correnteza da calamidade. Eis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Lutero comenta para terminar. O ímpio arroga querer apaziguar e vencer a Deus através das obras. Por isso, ele jamais se reergue de onde caiu, porque ele não tem outro caminho para se reerguer do que as obras, pelas quais ele imagina poder dobrar a Deus. O justo, porém, que sabe que Deus não somente prometeu a sua graça, antecipando-se a ele com isso, Deus indo de encontro a nós com a graça, antecipando-se a ele com isso, mas também ordenou que antes de quaisquer obras, antes de manifestarmos quaisquer obras, se creia e se espere nele, descanse em sua graça.
nem por isso se reergue, porque se apoia em obras. Mas também não permanece caído, porque caiu, mas lembrando da promessa e do mandamento de Deus, tem diante de si a misericórdia, que lhe é propícia. A cruz de Cristo, que faz a diferença. Corra para a cruz, meu irmão. Corra para a cruz. Como disse o salmista, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Contemple-o ali. Conheça ele ali. O que aconteceu ali naquele ato, na ressurreição. Contemple Cristo, assentado na destra de Deus, rogando por mim e por você, apresentando o seu santo sangue, derramado naquela cruz áspera por mim e por você, para que quando ferirmos esse mandamento, o primeiro mandamento, pudéssemos recorrer com humildade, em fraqueza, pois quando estamos fracos, aí que de verdade somos fortes, em Cristo, não em nós. Amém? Bem, eu espero que mais uma vez tenha sido útil para vocês, obrigado pela paciência e eu te espero na próxima lição. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe, tchau!